Ô, Quitão, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. E eu tenho uma admiração, você é jovem, mas mais do que isso, você é um político, um vereador de causas e não de casos. Isso é muito importante. E como causa, eu sei que uma das suas causas é a questão da cannabis medicinal. E tem muito preconceito, muita má informação sobre isso, sobre as possibilidades médicas, como remédio, terapêuticas da cannabis. Eu me lembro que eu fui numa reunião com você, algum tempo atrás, com jovens, e fiquei impressionado com a seriedade com que você defende e toca essa causa. Então eu queria que você desse um alô aqui para nós, com mais detalhes, com mais informações, em que pé que está isso, a aplicação disso sobre a cannabis medicinal. Obrigado, Vilmar. E primeiro eu preciso te agradecer por tudo, né? Você que é uma grande referência para nós jovens da política, né, Vilmar? Sua carreira deixa um legado muito bonito para o estado de Goiás, né? Uma carreira íntegra que fez muito por nós. E eu tenho orgulho, gente, de ter sido aprendiz do Vilmar desde o começo, né? Quem não sabe, eu fui estagiário, né, Vilmar? Seu estagiário lá na Casa Civil do Governo do Estado. E de lá para cá a gente está junto aí em quase todas as batalhas, né? E fico muito feliz de participar aqui com você e sobre a cannabis, né? Você já fez uma introdução interessante sobre esse desafio nosso, que é trazer, Vilmar, essa medicina tão moderna, né, tão atual e tão inovadora para a população em geral. Porque nós já temos aí vários estudos científicos, né, mundo afora, mostrando o quanto a cannabis pode ser bom para várias enfermidades. Agora, o nosso desafio enquanto legislador é tornar isso acessível até para os mais pobres, porque infelizmente é uma medicina muito moderna, mas restrita a quem tem dinheiro, porque são tratamentos caríssimos, né? São remédios importados, justamente porque no Brasil o cultivo não é ainda regulamentado para fins medicinais e industriais, que é inclusive, né, um desafio nosso também, aí já é uma questão da esfera nacional, né? O nosso Congresso precisa votar um projeto que está lá desde 2015, viu? E por que não vota? Aí é aquela nossa reflexão de sempre, né? Nós temos um Congresso fechado para as pautas positivas do Brasil, infelizmente. Mais modernas, né? Exato. E a gente está passando por... O projeto que está lá, ele objetiva regulamentar o quê? Regulamentar o plantio para fins industriais e medicinais, que é onde vai, na minha opinião, baratear os medicamentos, Vilmar, em grande escala. Porque hoje, a maioria desses medicamentos são com o extrato da cannabis importado. Então são dolarizados, remédios inacessíveis para 90% da população brasileira, né? E a ideia, então, é de permitir o cultivo, a plantação, naturalmente controlada, para fim medicinal. Exato, irmão. E até eu penso assim, nós temos um congresso hoje que é muito, às vezes, pautado em questões comportamentais, né? É muito, às vezes, fechado para essas pautas modernas, às vezes mais conservador, que, inclusive, isso trava. Na falta de uma regulamentação federal, o STJ tomou iniciativa e está fazendo essa regulamentação pela via judicial, olha só, ouvindo os órgãos, né, Anvisa, Ministério da Pecuária, Agricultura, Abastecimento, e vai sair, provavelmente até o fim do ano, essa regulamentação feita pelo STJ, na falta de uma lei federal. Por outro lado, Vilmar, nós que temos uma ação municipal, ficamos restritos a muita coisa. Então, o que eu pude fazer pela cannabis aqui, que são aqueles movimentos que você acompanhou de perto, né, dar apoio para as entidades, associações, universidades, e apresentamos 5 projetos, que já temos 3 leis. A mais inovadora é a que coloca o município de Goiânia como a primeira capital do Brasil a ter uma lei municipal que dá o direito dessas pessoas receberem os remédios gratuitamente. Que pelo bacana. SUS do município. Remédios com base na cannabis. Com base na cannabis e com prescrição médica ou decisão judicial. São essas pessoas inicialmente que serão atendidas. Aí o município tem que oferecer, Exato, como é que é? Para os pacientes. Para os pacientes. Mediante acompanhamento médico. Mediante acompanhamento médico. Por exemplo, se eu quiser hoje, eu confesso a você que eu sou leigo nessa pauta. Se eu quiser hoje ter acesso a um remédio com base na cannabis, tem na farmácia? Tem na farmácia. Qualquer farmácia tem? Qualquer farmácia, alguns tipos com algumas concentrações, que é até um ponto importante para a gente sempre dizer, né? Primeiro ponto de todos, o que nós falamos aqui é do remédio, né? Da ciência, e não do uso indiscriminado, uso adulto, etc. Segundo, que são medicamentos, mas que têm as concentrações muito variadas. Perfeito. De acordo com as enfermidades. Por exemplo, hoje a cannabis é muito utilizada para tratar crianças com epilepsia. Epilepsia? Sofrem... Exato. Qual é o efeito que ela tem? Vamos supor, uma criança tem epilepsia, toma esse remédio. O que acontece? Reduz o efeito
da crise epiléptica. Isso, das convulsões. Reduz o efeito das convulsões. Reduz a zero as convulsões. Só que por serem crianças, olha que interessante, a indústria desenvolveu, a ciência também, muitas pesquisas, medicamentos sem THC. Então, aquela substância psicoativa que dá aquela brisa não é usado nesses remédios para crianças. Então, assim, já é um outro ponto muito positivo. E agora, a indústria, inclusive, junto com essas regulamentações e as associações, que fazem um trabalho de acolhimento, né? Sim. Já desenvolveram também plantas com um teor bem menor de THC. Mas, por outro lado, o THC é muito utilizado para doenças como o Alzheimer, que precisa de uma intervenção. Mas vem cá, o que é THC? Eu não sei, você está falando em grego. Mesmo. Vamos lá, o THC é a substância psicoativa da planta. Ah, perfeito. Que é essa que dá o efeito, que a gente fica aí todo. Mas na medicina canábica, olha que interessante. O THC tem um papel fundamental, que eles falam que é o efeito de comitiva, que é a potencialização dos outros mais de 100 canabinoides que tem na planta. Então, a planta da cannabis, que acompanha a humanidade há séculos, né, há milênios, que os povos nômades já tinham contato, que é inclusive uma planta que se desenvolveu junto com os seres humanos, né, que tem registro da fibra do cânhamo, que é uma variação da cannabis, nas caravelas dos portugueses que chegaram para o Brasil. Então, passamos um período aí de criminalização e agora eu acho que a ciência está quebrando esse paradigma, mostrando que a sociedade precisa. Por exemplo, além do remédio que se faz para várias enfermidades, a fibra da cannabis pode substituir a do algodão, pode-se fazer telha e substituir o amianto com as fibras, né? Pode-se fazer pneu, alimentos, alimentos inclusive ricos em proteínas, né? Nos Estados Unidos e na Europa a indústria já explora muito isso. E é o que a gente quer trazer, justamente por acreditar que Goiás é especialista em agricultura, né, Vilmar? Temos um solo muito fértil, uma expertise tecnológica em agropecuária, né? Um posicionamento geográfico muito importante. Então, eu até ouso dizer que a cannabis pode ser a próxima soja para Goiás, quando for regulamentado e puder fazer o plantio para fim industrial e medicinal. Cânhamo, você falou em cânhamo aí. Qual a aplicação do cânhamo? O cânhamo é uma irmã gêmea da cannabis, da planta da maconha, com um percentual muito reduzido de THC, que é o psicoativo. O psicoativo. Ela, Vilmar, geralmente é mais utilizada pela indústria, justamente por ter um teor maior de proteína, ela tem mais fibra, ela pode ser usada na construção civil, se faz muitos tijolos com cânhamo, que é um tijolo que não mofa, que tem umas propriedades interessantes. Então, o cânhamo geralmente é mais explorado pela indústria e por ter um teor menor de THC, ela nunca vai ser utilizada como droga, ela não pode ser desviada para outros fins. Então, geralmente, essas liberações, como pode acontecer no Brasil, começam pelo cânhamo, para poder mostrar para a sociedade, através da indústria, da medicina, que pode-se fazer esse cultivo controlado, com regras, né, focando sempre nisso, em fazer um bem para a sociedade. No caso do Brasil, se o Brasil começar a cultivar, além dessas divisas econômicas que nós vamos passar a ter, nós vamos reduzir o custo do remédio. Aí nós temos aqui em Anápolis um polo farmacêutico referência no Brasil. É referência no Brasil, nosso polo, né? Nosso polo. Eu estava pensando em fórum, é polo. O polo farmacêutico de Anápolis, eles não fazem nada de cannabis medicinal, não estão fabricando, não. Já fazem algumas indústrias, mas com extrato importado. Com extrato importado. Por isso tão caro, né? Então, a grande questão é a permissão para plantação no Brasil, porque vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato, vai gerar emprego, vai dar mais oportunidade, né? Vai usar os nossos solos, vai gerar, assim, produtos disso, né? Que a gente vai industrializar para fazer pneus, vestuário, construção civil, alimentos, uma série de coisas, né? Então, você foi corajoso. Quanto tempo tem que você estar com essa causa? Desde 2018, Vilmar. Então tem 7 anos. Exato. Você não ficou com medo de ser acusado de maconheiro, não? Várias vezes fui rotulado, Vilmar, mas assim... Você não tem cara, não. Não? Que bom. E assim, o que vale a pena? Eu estou dizendo isso, porque é o seguinte, você é um cara jovem, pegou essa causa, uma coisa sensível, e há muito preconceito, né, com relação à maconha, e então a pessoa tem que ter muita segurança e coragem de levar para frente esse assunto e essa bandeira, primeiro. E segundo, eu observo assim, você estudou isso, a gente nota que você tem um profundo conhecimento disso, né? Vilmar, eu passei a entender de tantas audiências públicas que nós fizemos, eu fiquei muito próximo das associações, das famílias de pacientes. Inclusive nós temos associações pioneiras no Brasil, que são goianas, né? Como exemplo a Ágape Medicinal, a Curando Ivo, Sou Cannabis, Mães de Cannabis. A Ágape, por exemplo, é do nosso grande amigo Yuri TJ. Pois é. Irmão do Lincoln. Deixa eu te falar. Então, eu quero reafirmar.
Coragem, parabéns que você se dedicou a isso. É uma causa, né, da sociedade e tal, sobretudo no aspecto. Por exemplo, me impressionou muito esse vídeo que você me mostrou de uma pessoa com 58 anos, com Alzheimer, que ficou muito agressivo com a família e tal, e que o uso medicinal da cannabis ajudou muito ele a controlar essa agressividade e o tratamento, né? E paralisou a doença, né? Ele conseguiu ter uma qualidade de vida e ainda tem, né, através da cannabis. Hoje ele consegue se alimentar, coisa que ele não fazia, ele mesmo toma o seu banho. Então, qualidade de vida está muito associada ao uso da cannabis, que é onde, por exemplo, pacientes que tratam câncer podem ter uma qualidade de vida muito melhor, com menos náuseas, para aguentar a quimioterapia. Né? Se usa muito em pessoas com fibromialgia, para aliviar a dor. Se usa muito na medicina esportiva, como falei também na parte de crianças, né? Então, assim, é um uso hoje muito promissor, viu? E os avanços científicos estão quebrando esse desconhecimento, a ignorância. Esse preconceito. Esse rótulo que você falou e que, assim, para mim, viu, mas naqueles momentos que me taxaram como maconheiro... Defensor da maconha. Exato. A ciência estava ao meu lado quebrando esse preconceito e dizendo, olha, não, é o remédio. E aí na Câmara, viu, mas o que era interessante? Nos primeiros projetos nossos, sempre tinha um ou outro colega mais ligado a um segmento muito conservador. Eles saíam do plenário ou votavam contra e me contavam, olha, nada contra, mas vai ser difícil de explicar lá na minha base. Depois, viu, mas cada um desses, por acaso, conheceram alguém próximo ou tiveram algum caso na família e foi através da ciência que nós conseguimos aprovar por unanimidade os outros projetos. Parabéns. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é mais ou menos pacificado, que na política, quanto na vida, mas na política também, a maior qualidade de um homem público é coragem. Coragem para tomar posição, assumir um posicionamento e levar isso até o fim. Isso é que é coragem. Então, parabéns, porque você teve coragem de pegar essa causa, que ela ainda tem muita coisa para acontecer, mas que é extremamente útil para a sociedade, a facilidade de usar esse medicamento, que vai melhorar a vida de pessoas adultas, crianças, que têm problemas que são melhor tratados com remédios oriundos da cannabis, não é? Orgânicos, né? Feitos de planta, fitoterápicos, então coisas que não prejudicam o ser humano, só ajudam, né? Então, eu acho que a humanidade acelerou muito em determinado momento e agora a gente vê que, né, as plantas podem nos auxiliar. E aí, Vilmar, o nosso desafio é trazer essa evolução da sociedade para as leis, né? Porque a sociedade, ela anda de elevador, as leis andam de escada. É verdade. Então, boa isso. É porque a sociedade, ela modifica, ela avança mais rápido do que a legislação. Exato. Né? A legislação, ela não pode ser também muito rápida, mas também não pode demorar demais. Ok? Isso mesmo. Porque ela primeiro tem que esperar consolidar na sociedade uma situação para ser regulamentada por lei. Não pode amanhã surgir um assunto e já vai ser regulamentado, porque ainda, às vezes, é um assunto que está na fase inicial. Agora, no caso da cannabis, não só aqui no Brasil como no mundo, já está pacificado os efeitos positivos da cannabis medicinal. Então, aí sim tem que ser regulamentado, porque esse é de interesse da sociedade. Que tal? Mas você falou de uma causa bacana, nova, contemporânea. E quero até te dar um spoiler aqui. Pois não, pode. É o primeiro programa aqui, né, Falando de Frente com o Vilmar, que eu vou falar isso a público, inclusive. Né? O nosso próximo desafio para esse mandato é criar um centro clínico de atendimento com cannabis. Que bacana! O modelo que nós estamos trazendo lá de Ribeirão Pires, em São Paulo, que foi lá feito pelo... Ribeirão Pires ou Ribeirão Preto? Pires. É uma cidade turística de São Paulo. Conheço, Ribeirão Pires. De um prefeito muito vanguardista lá, mas que resolveu investir nisso. Então nós estamos fazendo, no Brasil, espero eu, né, com o apoio do Mabel, que é parceiro nosso nessa causa, fazer o segundo centro clínico do Brasil para atendimentos com cannabis. Que legal! Que lá, é impressionante os números. Você já foi lá? Ainda não, fiz várias reuniões com eles online, eles já tiveram em Goiânia, que é a entidade que cuida lá, com apoio inclusive do Suplicy, que bancou esse projeto com emendas. Bacana. Vou te mostrar depois. E aí a gente está trazendo esse modelo, onde uma associação acolhe os pacientes do SUS com a ajuda do município num centro de saúde municipal. Sim, porque é o seguinte, a cannabis não é só a gente entregar o medicamento, é também fazer o acompanhamento correto. Para ter, sim, eficácia, para ter a dosagem correta, na frequência correta, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, de educação física, de fisioterapia. O centro aqui seria criado num espaço físico específico ou numa própria unidade de saúde? Numa unidade do município. Na unidade do município,
você teria lá um centro para... Exato. E é um modelo simples, irmão, com 4 salas. Inclusive foi a minha tese do mestrado, onde a gente fez, bacana. Junto com a Unievangélica, nós desenvolvemos dentro das RDCs, que são as portarias do Ministério da Saúde, da Anvisa, as exigências básicas para uma unidade de saúde funcionar e receber recursos para isso. Que aí nós vamos poder ter recurso federal e estadual. E aos nossos municipais, obedecendo todas as regras do Ministério da Saúde e da Anvisa. Podendo fazer ali atendimentos completos, né, de todas as especialidades que uma pessoa que se trata com cannabis possa receber. Que coisa legal, muito parabéns, bom. Hein? Então, agora é o seguinte, você falou sobre a sua causa, parabéns. Agora eu quero falar sobre a minha. Vamos embora. Eu sou professor desde a juventude, tem mais de 50 anos que eu sou professor, ainda hoje sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal, agora na condição de voluntário, há muitos anos de professor voluntário, que eles agora deram um título pomposo, chama professor sênior. Tá? Bem, mas a minha causa é a educação, né? A minha vida toda é educação. O município de Goiânia é um município rico, uma cidade rica, é uma cidade moderna. Goiânia tem uma característica encantadora, porque ela concilia uma cidade provinciana com uma cidade cosmopolita. Sim. É uma simbiose, é uma união muito bacana isso. Traz os valores das cidades do interior, aqueles valores bacanas, né? Da vizinhança, da solidariedade, da gentileza, da amizade. Tá. Esses valores provincianos são importantíssimos. Mas, ao lado disso, o povo de Goiânia, que é muito jovem, tem a cabeça também do mundo, é universal. Então é uma cidade interessante. A educação. Eu agora estou com uma causa, essa é a minha grande causa para o futuro. É o seguinte, para nós melhorarmos o Brasil para valer a médio e a longo prazo, para reduzir a violência e para reduzir a pobreza, nós temos que fazer um investimento na educação. Isso não é novidade para ninguém, o mundo todo já provou isso. E nós temos que começar por uma revolução, por uma intervenção radical. Não é fazer mais do mesmo, isso nós já fizemos. É no ensino fundamental, no ensino infantil e fundamental. E isso é responsabilidade dos municípios. Exato. E Goiânia tem potencial para isso. Ela tem recursos humanos, tem dinheiro, tem para fazer isso. Estrutura, né? Estrutura. Tem para fazer isso. Então, eu gostaria que você também abraçasse essa causa. Com certeza. Agora, ela é o seguinte, ela é uma causa que não tem resultado a curto prazo. Esse é um dos grandes problemas da política no Brasil. É você fazer o que deve ser feito, fazer o certo, sem preocupar com resultado de curto prazo, sobretudo de natureza eleitoral. Eu vou fazer isso, que isso vai me dar voto. Não. Aí não. Então, abraçar essa causa da educação. Esses dias eu tive uma conversa com o prefeito Sandro, muito boa, ele me contando o que ele está fazendo nesses 6 meses, eu gostei da conversa, as ideias dele para o futuro, mas, sinceramente, não chegou ao ponto de eu tocar nele nesse assunto. Vai ter a oportunidade de eu falar com ele nesse assunto, mas eu peço a você que abrace essa causa. Você é um cara jovem, eu volto a insistir. É um político de causas, não de casos. Eu também sempre procurei ser assim, causas da sociedade e não de casos, né? Então, vamos pegar essa bandeira da educação fundamental em Goiânia, ver os dados, fazer um estudo. Eu tenho uma... Então, o que você me diz sobre isso, hein? Vilmar, sei o quanto você já trabalhou pela educação no Brasil, né, especialmente por Goiás, e sei também, né, o desafio dos municípios, principalmente nessa questão da alfabetização, né, que é o caso de Goiânia, que a gente tem uma dificuldade grande, porque milhares de crianças ainda estão passando de fase sem serem alfabetizadas por completo, né, com a qualidade necessária. Então, hoje o prefeito Sandro até tem essa preocupação já em várias oportunidades que eu tive, tratando desses temas, né, ele relata isso, que é um desafio da atual gestão. E é bom ver, Vilmar, que ele está enfrentando esse problema. Que, né, nesses meus 3 mandatos eu não tinha visto ainda nenhum prefeito com esse interesse. E bom saber que tem você ali ao lado para ir também orientando nesse ponto, né, porque aqui a demanda maior era por volume de vagas, né? Todos devem lembrar, iniciava-se todos os anos com 10 mil vagas no déficit, né? Ou seja, eram 10 mil crianças fora da escola.
Agora, né, nesse começo de gestão, o prefeito já conseguiu viabilizar mais de 7 mil vagas. Né, e eu senti isso na pele, a cobrança realmente diminuiu. Mas e a qualidade desse ensino? É a segunda etapa, que é justamente uma base bem feita, né, Vilmar? Nós temos um problema, assim, na educação, o número de crianças que chegam para a escola agora está diminuindo, está caindo, em função da queda da natalidade, né? Inclusive, tem muitas escolas que fecham, estão fechando por falta de alunos. Por quê? Porque caiu, está reduzindo o número de crianças em idade escolar. Primeiro isso. Então, sendo assim, você não tem mais o desafio de aumentar a oferta de sala de aula. Eu lembro que há muitos anos atrás, todo governo tinha um slogan. O governo que constrói uma sala de aula por dia. Esse slogan hoje não existe mais. Você tem que reformar, adaptar, mas não de construir, porque não há demanda, não está crescendo o número de alunos, ao contrário, está reduzindo. Então, por isso, você tem que fazer um foco na qualidade. Incrivelmente, não é agora não, há 2, 3 anos atrás eu tive acesso a um estudo que tinha um déficit de vaga em creche em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Falei, gente, mas na capital do estado você ia ter déficit de vaga para creche nessa altura do século XXI? Vilmar, o que eu tenho notado, que é nessa linha que você disse, com uma peculiaridade. Como a crise financeira afetou muitos pais, muitos não conseguiram pagar uma creche particular e hoje dependem do CIMEI. Isso. Inclusive, por outro ponto também, o nosso CIMEI é muito bom, viu? Nós temos ótimos profissionais, a estrutura é muito boa, então tem mãe também que está preferindo, né, a qualidade do ensino público. Isso é bom, ótimo, né? Isso é ótimo. Agora, nós vamos conseguir atender todos que precisam? Aí que tá. E nós vamos conseguir atender esses pais na região que eles precisam? É outro problema. Então, nós temos que ter toda essa engenharia e depois disso, Vilmar, o principal, que é o que você está colocando, a qualidade do ensino. Né? Que para mim, concordo 100% quando você diz em focar na educação infantil, que é a base. Uma criança que não tem uma boa formação, ela não consegue evoluir, né, nos outros níveis de educação. É isso aí. O foco... Por exemplo, teve uma época que todo mundo se preocupava com o ensino superior, com o ensino universitário. Sim. É claro que existia um número muito pequeno de vagas, né? Então, todo mundo queria fazer faculdade, todo mundo queria ir para a universidade, o que é legal. Eu mesmo sou produto disso, né? Para fazer faculdade. Mas a prioridade é no ensino fundamental. Vilmar, posso te fazer uma pergunta? Sim. Polêmica. Sim. O que você acha das OS na educação, das parcerias público-privadas? Eu sou a favor. Que bom. Eu sou a favor. Olha, eu vejo na área da saúde. Eu fui secretário da Casa Civil de 2011 a 2014. Quando nós entramos lá, o governador era o Marconi Perillo. Quando nós entramos lá, todos os hospitais de Goiânia estavam na página policial, além de uma déficit e de uma qualidade ruim do atendimento à saúde. E nós tomamos uma decisão firme. Eu, inclusive, como secretário da Casa Civil, firme para colocar, não foi só aqui no Brasil todo, mas aqui naquela época, de fazer as OS. Aí houve uma reação inicial dos servidores da saúde, mas nós enfrentamos. Houve uma reação de parte do Ministério Público, nós enfrentamos e implantamos aqui o sistema de OS na área da saúde. Aí muita gente argumentava, mas tem irregularidades. Tem. Isso é papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle. E funcionou. Sim. Acompanhei isso. Pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que é possível fazer isso na educação. É possível fazer isso na educação. É claro que tem que ter um planejamento, tem que ter um controle, tem que ter uma avaliação, mas é possível. Concretamente, objetivamente, eu acho que nós temos que fazer uma experiência e eu sou a favor da parceria público-privada na gestão das escolas. Vilmar, você imagina assim, um bairro que a prefeitura precise ali de 30 vagas. Não justifica ela construir uma creche, você concorda? E se fosse construir, quantos anos demoraria? Né, com essas regras burocráticas que nós temos de licitação e tudo. Então, acho que é uma saída muito inteligente. Você abre vagas em instituições privadas, né, com ensino de qualidade, que a prefeitura monitore. Isso. É muito mais barato. Exato. Inclusive, muito mais barato. Agora, é claro que temos um sistema de avaliação, de controle, que é normal, mas é muito mais barato, é muito mais eficaz. Exato. É igual, por exemplo, aquelas filas para o atendimento médico. O que em São Paulo, e teve outros exemplos, contratou hospital privado, ele atendia e pagava. Qual é o problema? Muito mais em conta. Muito mais em conta. Ficou clara a minha posição? Sim, com certeza. É a minha também. Eu sou a favor disso. Quais são
na sua avaliação, os 3 principais desafios da nova gestão municipal, que envolve o prefeito, a Câmara. Sim. A gestão municipal não é só a prefeitura, é a gestão, a Câmara. Qual você acha que é os 3 principais desafios que nós temos? A questão do lixo seria um? Com certeza, viu, Mar? Coleta e tratamento dos resíduos, né? Que envolve também a situação do aterro, né? Que é que não está capa bem, de jornal há muitos anos. Que não está bem, né? Exatamente. Precisa de uma solução rápida e inteligente. Mas agora vai ter dinheiro. E a taxa de lixo? Exato, Mar. Inclusive, a correta utilização dela, né? Porque a taxa do lixo, claro, em tese, ela foi criada para tratar os resíduos. E não só para gastar com a coleta e abarrotar o aterro, que já está cheio. Nós temos que tratar bem esses resíduos, né? Reciclar bem, aumentar essas iniciativas para reduzir o resíduo que vai para o aterro. E o que for, poder ser incinerado, reutilizado, mineralizado, tem várias soluções para isso. Né? Isso, Até porque o segundo desafio que eu incluiria aqui, respondendo a sua pergunta, é a questão financeira, que é um grande desafio para o atual prefeito, né, o Mabel, que pegou uma situação de calamidade econômica. Ele não exagerou um pouquinho nos números, não? Vilmar, na minha opinião, não. Sabe por quê? Porque a gestão passada... Eu já vi 2 bilhões, 4 bilhões, ele não exagerou. Olha, Vilmar, é isso mesmo ou não? Acredito que é, sabe por quê? Eu acompanhei, fiz a oposição nessa época. O primeiro desafio é essa questão do lixo, né? E o segundo, essa do questão equilíbrio financeiro. Exato. Que foi quando, no governo passado, a gente brigou muito, né, com o então prefeito, que na minha opinião foi o pior, né, dos últimos anos. Né? Não foi bem. E lá, Vilmar, eles fizeram um exercício contábil muito grande para mascarar esse déficit. Que eles fizeram reempenho de despesas, né, na virada do ano, fizeram muitas maquiagens contábeis que, infelizmente, né, levou ao TCM aquele déficit bem reduzido. Porque ali não colocaram, né, os mais de 200 milhões de dívidas da Comurg, os 250 milhões de dívidas do IMAS, que aumenta todo dia, né, que se atualiza, questões de previdência, déficits de saúde, que são gigantescos, por exemplo. Só com a fundação que administra as maternidades são mais de 300 milhões em dívida. Né? Tem dívidas de anestesistas à parte, tem milhares de fornecedores. Então, assim, acredito mesmo que é aquele déficit estimado pelo secretário Valdivino em torno de 3 bilhões, né? Que aí, claro, que são dívidas históricas e que o prefeito vai ter condição. E acredito muito nessa capacidade do Mabel de gestão, né, Vilmar, para poder enxugar a prefeitura, para poder otimizar o que a gente arrecada e ao longo desses anos você ir equalizando, né, e pagando o que der, vai renegociando e vai dando condição da cidade não parar e o principal, Vilmar, de investir nela. Porque na situação atual de Goiânia, que a gestão passada deixou, não se sobra recurso para investimento. Sim. A não ser que aconteça um empréstimo, né, uma outra saída. Então esse é o problema. Goiânia tem que reduzir custo para ter condição de investimento. E aí entra as questões dos outros desafios que eu incluiria junto, né, a questão da pavimentação, da urbanização, do cuidado com a cidade de modo geral, né, as praças que Goiânia sempre foi, né, a Goiânia das Flores, das praças bonitas, e também a questão da infraestrutura, que nós vamos ter que enfrentar ela, porque isso a gente já fala de mobilidade, né, as obras que faltam na saúde, as obras que faltam na educação, né, a questão de iluminação, das smart cities, que tanto se falam, né, Vilmar? De semáforos sincronizados, da tal metronização, que é uma inovação que o Mabel está trazendo, para aumentar a velocidade média, privilegiando o transporte coletivo, que também, né, conceitualmente é muito importante, né, a gente dá a condição do transporte coletivo ter mais investimento e ser a prioridade, que aí nós vamos incentivar o goiano, que culturalmente é acostumado a ter o seu próprio carro, a passar a ver o transporte coletivo como uma opção mais barata, mais rápida, mais segura, né? Então, eu acho que é por aí. Deixa eu te falar, na minha conversa com o prefeito, nessa parte de infraestrutura, eu coloquei para ele 2 coisas. Até já falei com vocês sobre isso. O primeiro é sobre a Leste-Oeste, para concluir a Leste-Oeste. Eu, inclusive, a visitei numa época, fiz um sobrevoo de helicóptero com o Íris em toda ela, quando eu era secretário também de infraestrutura. Então, eu acho que ela é uma nova Ianguera, vai melhorar demais naquele tramo leste. Sim. Tem a questão das desapropriações e também, mas seria muito importante concluir a Leste-Oeste. A segunda coisa é com relação ao Parque da Serrinha. Você mesmo testemunhou, a gente começou esse trabalho lá, parou, mas agora está na hora de concluir. A área está liberada e o Parque da Serrinha tem um valor histórico muito importante. Foi lá que Ludovico, a cavalo, escolheu, idealizou a cidade. Tem um valor ali ambiental, porque ali tem uma vegetação típica do Cerrado Grande, e também a urbanização daquela área. Esses 2 assuntos eu conversei e ele se procurou tomar providências nessa área de infraestrutura. Agora, um outro assunto, e a saúde?
Melhorou, tá do mesmo jeito ou piorou? Vilmar, é um desafio, né? Assim, eu tenho visto o Mabel fazendo o possível para primeiro colocar as contas em dias, né? Para poder não interromper atendimento, para poder aumentar a rede, e isso ele conseguiu, né? De imediato ele já trouxe, por exemplo, atendimento pediátrico para todas as regionais, Vilmar. E olha que ignorância, hein? Nas gestões passadas, o atendimento pediátrico de urgência só funcionava no CAIS de Campinas. Então, como é que a mãe lá do Vale dos Sonhos vai cortar a cidade para trazer o filho numa urgência em Campinas? Olha que incoerência, né, Vilmar? Hoje, o Mabel já conseguiu colocar atendimento de urgência da pediatria nas regiões. Já é um ponto positivo. Aí os outros desafios estruturais, né? Nós temos uma rede de atendimento, Vilmar, que na gestão passada eu fui em todos os CAIS. Na época de chuva, por exemplo, chovia mais dentro que fora. A gente conseguiu algumas reformas que ainda foram muito poucas. Então, eu acho que o desafio agora é esse também, sabe? Estrutural, de poder reformar as unidades, trocar os móveis que estão todos velhos, trocar os equipamentos e, para mim, uma parte muito importante, que é a valorização dos servidores. Que estão... E uma coisa importante que eu acho nessa medicina, que houve um avanço muito grande nessa área da saúde, é a telemedicina, né? Sim. É uma possibilidade para, né? Isso pode avançar demais, né? Não é só para marcar consulta, facilidade do acesso, mas é tratamentos mesmo através de telemedicina. Eu tenho um amigo que me demonstrou esse de um serviço de controle que faz por telemedicina, controle de diabetes, de pressão alta e etc., que eu achei muito interessante. Essa é uma área também que pode avançar muito. Claro, mas olha, na saúde da família, né, Vilmar? Que é uma parte do município. A prevenção. Exatamente, PSFs, que é uma responsabilidade dos municípios, né? Ô, Quitão, muito obrigado por você ter vindo aqui para a gente bater esse papo mestre. mais tranquilo. Parabéns pelo seu trabalho. E, Quitão, a coisa é o seguinte, a gente não pode perder a esperança de que nós podemos melhorar o Brasil. Né? Eu nunca tive e nunca terei um complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata é aquele famoso, dito pelo Nelson Rodrigues, que o Brasil tinha um complexo de vira-lata, que era de achar que tudo no Brasil não dá certo, é ruim. Não. O Brasil já fez muitas coisas bacanas, já avançou demais e ainda pode avançar muito. Nós temos um problema hoje estrutural, que é a questão da desigualdade. É muito forte no Brasil e nós temos que enfrentá-la. A desigualdade estrutural, a situação geral da população melhorou, mas mantém a desigualdade estrutural. Então, eu acredito muito que você é jovem, tem vocação para a vida pública, isso é muito importante, é qualificado e, assim, você pode fazer muito pela nossa cidade e pelo nosso estado. Goiânia é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, se a população de Goiânia estiver bem, grande parte da população de Goiás está bem, grande parte da população do Brasil vai estar bem, porque é a cidade que nós vivemos. Então, vamos em frente. Muitos desafios, que é natural, em qualquer gestão, muitos desafios. Eu já tive a experiência no Legislativo e no Executivo. Muitos desafios, mas que podem ser enfrentados e resolvidos. E é com gente como você, com políticos, eu volto a repetir pela 3ª vez, de causas e não de casos. Muito obrigado, um abração para você. Eu que agradeço, Silmar. Tamo junto. Sempre. Fico muito honrado pelo seu convite, né? E pego carona aí na sua reflexão, né? Nós nascemos num país de gente trabalhadora, de gente feliz, viradora, empreendedora, né? Especialmente o nosso estado, né, Vilmar? Representa isso muito bem. O que eu tenho notado de muito positivo, né, nesse contexto todo é que a população se atentou para o quanto a política é importante, né? Apesar dos extremos, o brasileiro hoje sabe que é através da política que nós vamos melhorar de vida. Todos os nossos problemas... Sempre foi assim, né? A política é quem? Exato. E assim, a população acordou, olha, através da política, nossa vida pode ser melhor. Ou pior, então vamos entrar nela. Né? E aí, esse é o primeiro passo para a gente mudar nossos representantes, para a gente manter quem é bom de serviço, para a gente valorizar quem tem um legado como o seu, por exemplo, de muitas entregas para o Estado, viu? E eu fico muito feliz de ter você como orientador nosso. Você pode ter certeza que todas essas sugestões, ideias, né, pedidos, cobranças que você coloca aqui vão ser muito bem analisadas. Eu quero estar lá justamente para tirar isso do papel, viu? Conte comigo. Vamos juntos. Sempre.